E eu só tô aqui para fazer o meu trabalho, que é jogar futebol. Bom, ouvimos o goleiro do Corinthians, estava meio ácido ali na resposta, né? Achei ele num tom meio mais combativo ali na entrevista. Eu acho que ele tem que se acalmar um pouco, acho que ele está sentindo a pressão de assumir o Cássio, então, o posicionamento do Cássio, então quer ter o mesmo tipo de posicionamento, de liderança e tal. Quando ele fala, vocês desmerecem os jogadores. Não, ninguém desmerece o jogador, né? Nós estamos apenas falando o que acontece no jogo. Quando um goleiro falha e toma o gol, a gente tem que apontar. O goleiro falhou, foi gol do adversário. Então, e ele admitiu a falha? Ele admitiu a falha. Então tem que segurar um pouquinho mais, ficar um pouco mais calmo, entender que ele não é o Cássio, que ele está começando a construir uma carreira, e espero que ele consiga construir uma carreira vitoriosa no Corinthians, com muitos títulos, com méritos, com grandes defesas, como ele vem fazendo. Mas também querer falar como nós temos que trabalhar, como as pessoas têm que trabalhar, acho que cada um na sua. O repórter pergunta, eu falo o que quer, escuto o que não quer, tudo bem, mas um pouquinho mais calmo agora nesse momento, porque a gente sabe que o momento do Corinthians não é tão fácil assim. Eu concordo com ele em algumas ocasiões, com algumas palavras, quando ele fala, olha, vamos nos juntar, o vestiário para sair dessa situação. Isso, beleza, eu acho que é natural você ter esse tipo de atitude, mas não dá para concordar com ele quando ele fala, olha, perdemos hoje, mas estávamos 4 jogos, invictos e tal, mas o problema não é o fato de você estar em 4 jogos invictos, você pode ganhar uma, empatar 2, como foi assim, 3, o problema é a forma como o Corinthians vem se apresentando nos últimos jogos. Isso que é uma coisa que precisa se preocupar. E eu acho que ele vai entender isso, daqui a pouco, com um pouquinho mais de calma. Talvez alguém se puder conversar com ele um pouquinho mais, porque quando ele jogou alguns jogos atrás, antes de assumir a posição do Cássio, ele falhou e foi questionado, ele ficou nervoso, questionou o repórter, Então, assim, calma. Eu acho que a vida vai ensinar para ele, e os jogos vão ensinar para ele como funcionam as coisas, Cada passinho você vai aprendendo um pouquinho mais. Se ele escuta tantos os conselhos do Cássio, provavelmente o Cássio pode chamar também. Ô Cássio, você viu a entrevista que eu dei? O que você acha? O que eu falei de errado, não falei? Foi um tom agressivo, não foi um tom agressivo? Porque eu falo por experiência própria, porque às vezes esse tipo de entrevista daqui a pouco vai se voltar contra ele. Sai pela culatra, vai se voltar contra ele. Ao invés de ele construir um ambiente saudável, as pessoas vão começar a olhar mais para ele. Opa, peraí, tá falando muito, fala, mas toma o gol. Então, assim... Aperta mais. Então, é por isso que eu falei, é uma questão de experiência. Daqui a pouco ele vai entender como é que funcionam as coisas e ele vai dar uma entrevista melhor. Uma coisa é você falar o que você pensa, e aí faz parte. Outra coisa é você querer desmerecer os outros, ou querer mostrar para os outros, vocês desmerecem os jogadores. Ninguém desmerece jogador nenhum, apenas falando o que acontece. E nesse ponto, até não tem ninguém no futebol brasileiro, e a gente percebe que você não é de hoje, é um cara que tem muito esclarecimento quando se posiciona. Os jogadores falam sobre essa possibilidade do campeonato parar, não falam, estão deixando isso por conta da diretoria. Qual é a posição do elenco do Corinthians em relação a essa possibilidade? Qual possibilidade? O campeonato brasileiro parar por causa das tragédias lá no Sul. Cara, eu morei 6 anos no Sul, passei minha base, a maioria parte da minha base no Inter, e pra mim é triste pra caramba. Eu vejo amigos meus de pequeno que estavam comigo lá hoje estão passando e cara, e às vezes a gente deixa de tirar e olha para eles, o que eles estão fazendo lá, tá todo mundo se abraçando, pessoas que perdeu a sua casa, tá lá ajudando a resgatar pessoas, tá no dia a dia lá correndo sem dormir horas possível. Cara, sobre o campeonato, não vai ser eu que vai falar alguma coisa aqui que pode mudar, cara. Quem tem que saber o melhor disso é quem organiza, a diretoria, e eu só tô aqui para fazer o meu trabalho, que é jogar futebol. Carlos, o Antônio falou mais cedo, foi uma coletiva sobre